Bom, alunos, voltamos aqui então para falar sobre mais um órgão de fiscalização que é importante a gente conhecer um pouquinho dele, embora esse órgão ele não seja tão presente no nosso dia a dia, mas ele tem muita importância, que é o Inmetro. O que é então o Inmetro? O Inmetro ele recebe esse nome porque ele significa Instituto de Metrologia. Metrologia vem de medir. Então o Inmetro, ele não é vinculado à saúde, embora a gente vai ver que ele tem importância. Mas o Inmetro, ele está vinculado ao Ministério do Planejamento, porque ele tem muita importância para trabalhar o desenvolvimento industrial do país, para que nós tenhamos aqui no nosso país produtos de qualidade. Mas agora vamos falar de qual tipo de qualidade o Inmetro trabalha. O Inmetro, então, ele é um órgão que ele vai tirar medidas. Medidas de que maneira? Para que vão servir essas medidas? Vamos pensar na cadeira que você tem lá no teu salão. Vamos supor que você corta cabelo. E aí você tem que ter uma cadeira própria para isso, para você receber o teu cliente. O que você espera dessa cadeira para você cortar o cabelo? Você espera que o cliente sente e fique confortável e que a cadeira não arrebente. Por que a cadeira não arrebenta, ou a gente espera que ela não arrebenta? Porque tem a fiscalização do Inmetro. O Inmetro ele faz uma fiscalização, ele tem um olhar diferente da Anvisa. A Anvisa ela pode fiscalizar a cadeira. Ela vai olhar se a cadeira não tem acúmulo de micro-organismo, de água, se não está rasgada, com um pedaço de metal, arame para fora da cadeira, né? Para que a pessoa não se machuque e possa pegar ali uma infecção por causa daquela cadeira. O olhar do Inmetro é diferente. O Inmetro ele vai pegar aquela cadeira e ele vai ver quanto peso aquela cadeira aguenta. Ele vai colocar peso em cima da cadeira para ver até onde ela vai, para ver se ela não quebra. Ele vai testar a inclinação da cadeira para ver se a cadeira também não vai cair com aquele cliente. Então essa é a visão que o Inmetro tem. O Inmetro ele serve para medir. Ele está medindo o peso, está medindo a força, está medindo a inclinação que a cadeira pode ter. A gente usou aqui o exemplo da cadeira, mas tem outros. Vamos pensar na quantidade de aparelho elétrico que a gente tem na estética. Nós temos o aparelho de corrente russa, nós temos laser, nós temos luz pulsada, e tudo isso a gente vai ver que tem uma intensidade. Você tem a intensidade correta do laser, você tem a intensidade da luz pulsada, você tem o número de pulsos por segundo, você tem a voltagem da corrente. Tudo isso é importante, porque se estiver desregulado, arrisca até mesmo a vida do seu cliente, a sua vida, porque você pode tomar um choque. Isso tudo quem garante? Inmetro. Porque o Inmetro, antes desses aparelhos serem comercializados, o Inmetro vai fazer o teste desses aparelhos, para ver se a voltagem ali da tua corrente russa está de acordo, para ver se a intensidade do laser é realmente a intensidade que ele está indicando lá no medidor. Então esse é o papel do Inmetro, garantir medidas corretas e precisas. Quem aqui não lembra, passava muito antigamente, o pessoal mais velho deve lembrar, passava no Fantástico. O Fantástico sempre tinha um quadro que mostrava o controle de qualidade do Inmetro, onde ele pegava determinado produto, pegava de várias marcas e comparava. O que o Inmetro olhava? Justamente isso. Ver se aguentava o peso. Às vezes um produto que vinha numa embalagem, eles jogavam o produto para ver a resistência que o produto tinha ao cair no chão, se o produto não ia arrebentar, se ele não ia estourar. Tudo isso é verificado pelo Inmetro. Isso é muito importante. Para quê? Para que os produtos que a gente tem hoje em dia, eles tenham essa segurança de medidas. Que a gente saiba que aquilo que a gente está usando está naquele valor que ele está indicando, que está correto. Isso é importantíssimo para a segurança nossa e dos nossos clientes. Então nós terminamos aqui a parte de Anvisa e de Inmetro. E agora a gente vai falar sobre nós, sobre a nossa segurança, sobre a segurança do profissional e sobre a segurança do cliente, sobre o que pode ter de doença transmitida
ou doença adquirida. Porque nós temos as doenças transmissíveis, que são as doenças infecciosas, mas nós temos também as doenças adquiridas, que são aquelas doenças que se desenvolvem devido a hábitos de trabalho, que a gente chama também de doença ocupacional, que a gente vai falar delas mais para frente ainda nessa disciplina. Então vamos entender uma coisinha bem importante em relação à biossegurança. Vamos entender o que é uma palavra que a gente vai ouvir muito: vetor. Vetor é considerado na ciência como um intermediário entre o organismo que causa a doença e o seu hospedeiro, ou seja, a pessoa que vai sofrer a infecção. Isso quer dizer o quê? Que um vetor pode ser, se a gente for analisar o conceito de vetor, ele pode ser qualquer coisa. As minhas mãos podem ser um vetor de uma doença. Se eu colocar minha mão em um local contaminado e de repente colocar a mão na minha boca, a minha mão foi um vetor, porque ela pegou, né, ela fez esse transporte do organismo patogênico até o meu organismo. Outro exemplo de vetor, o próprio ar. A gente pega a gripe da onde? Das gotículas de saliva que ficam suspensas no ar, quando uma pessoa espirra, quando uma pessoa fala ou até mesmo respira, a gente solta, além do próprio oxigênio, do gás carbônico, oxigênio, a gente vai soltar o quê? A gente solta gotículas. E essas gotículas, elas são muito leves e elas ficam flutuando no ar. E essa gotícula vai conter o vírus da gripe. Então, o ar pode ser um vetor, porque eu posso respirar essa gotícula que estava no ar com o vírus da gripe. Outro exemplo de vetor, agora olhando mais para a estética, uma espátula. Aquela espátula que você usa para ajeitar a cutícula, para fazer a unha, um alicate, uma tesoura, uma lâmina, tudo isso é um vetor. Até mesmo as nossas mãos. A falta de equipamento de proteção individual potencializa isso. Potencializa com que nossas mãos sejam vetores. Por isso é até importante o uso de luvas. A gente vai ver mais para frente, né? Que a luva ela é mais importante para nós, trabalhadores, do que para o próprio cliente. Então, o importante é deixar claro. Vetor é qualquer coisa que possa transportar o micro-organismo patogênico até o organismo infectado. Então, visto isso, a gente já falou dos exemplos e agora a gente vai entrar falando sobre as doenças que podem acometer profissionais de estética e clientes, ou quais os riscos que a gente tem dentro desses ambientes. Lembrando que os riscos envolvem trabalhadores, clientes e a sociedade. Porque ao fazer o descarte irregular do lixo, eu estou, de alguma forma, aumentando o risco da sociedade adquirir uma doença e até mesmo ocasionar um surto de uma doença. E vamos lembrar sempre, nós vamos falar em outras disciplinas sobre isso, mas toda pandemia, ela começou com um surto. Né? Ela começa de um surto, vira epidemia e vira pandemia. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a biossegurança. Os riscos que nós temos como profissionais de estética são riscos físicos, químicos e biológicos. Aqui na biossegurança, nós vamos enfatizar, obviamente, os riscos biológicos. Mas a gente tem os físicos, que são os acidentes que acontecem, como cortes, ferimentos, intoxicações, fraturas por causa de um tombo, né? Então, mas isso a gente vai falar com mais foco nos primeiros socorros. Os riscos são, aqui a gente vai falar dos biológicos, que são doenças. Essas doenças podem ser quais? Doenças ergonômicas, que são as doenças por desvio postural. Nós podemos ter intoxicações, porque a gente entra em contato com produtos químicos voláteis que podem entrar na nossa respiração e ter efeito cumulativo. A gente vai ter as doenças biológicas e existe um outro problema que também vai ser alvo de estudo, que é pouco falado para o profissional de estética, mas ele é igualmente importante e está relacionado ao trabalho,
que é uma das grandes doenças aí do século XXI, que é o estresse. O estresse, como a gente vai ver em outras disciplinas, ele é uma doença que causa muitas modificações no organismo, levando a pessoa até mesmo ter um risco de vida. Então, os clientes eles vão ter que tipo de risco? O cliente ele vai estar mais restrito aos riscos biológicos e risco de acidente, né? Ele não vai ter o risco tão grave na questão do risco postural, porque o cliente ele fica ali só um tempinho com você. Se ele ficar numa postura que não está muito boa, não vai ser tão prejudicial, porque ele fica pouco tempo. Diferente do trabalhador. O trabalhador tem que ficar o dia inteiro numa determinada postura e isso vai ser prejudicial. Então, nós vamos encerrar essa parte por aqui e em seguida nós vamos dar continuidade dando nome a essas doenças que são o principal alvo aí que podem atingir os profissionais esteticistas.